Oi, boa tarde. Meu nome é Stephanie. Eu sou estudante do Senac, no curso de Estética e Cosmetologia. Hoje eu vou fazer com vocês um experimento de microbiologia. Então, para esse experimento, a primeira parte, a gente vai fazer um meio de cultivo. São necessários 3 potinhos, 2 deles a gente vai fazer observação de crescimento e um deles vai ser o potinho que a gente vai usar como controle do nosso experimento, para avaliar e poder fazer uma comparação. Aqui eu tenho um pouco de álcool 70, que eu vou usar para limpar tudo, esterilizar tudo, e uma panela. Então, o primeiro passo de todos vai ser lavar os nossos potes e panela com água e sabão e depois esterilizar com álcool 70. Agora o que eu vou fazer é esterilizar uma parte da minha bancada para poder colocar os potes e a panela para secar de ponta cabeça. Bom, agora nossos materiais para preparar o meio de cultivo já estão quase 100% secos. Então o que eu vou fazer agora é passar álcool. Eu vou fazer isso para ter certeza que ele está 100% descontaminado. Eu peguei 2 folhas aqui de papel toalha, vou umedecer e também vou passar aqui direto nos objetos. Eu vou fazer isso em cada um deles. Agora a gente pega 200 ml de água, gelatina sem sabor incolor, açúcar e caldo de carne em cubos. Agora, com todos os materiais higienizados, esterilizados e secos, a gente vai começar a fazer. Nesse vídeo vocês podem ver eu colocando a água dentro da panela. Nesse processo a gente vai ferver a água para que ela se desclorifique, ou seja, todo o cloro vai sair dela, porque o cloro é muito volátil. Então nesse processo da fervura, todo o cloro acaba evaporando, junto com as bolhas de ar que são formadas. Agora eu tô esperando a água resfriar para poder adicionar o caldo de carne, a gelatina e o açúcar. Eu vou colocar os 3 saquinhos de gelatina, incolor e sem sabor, para dissolver. Agora a gente vai adicionar o açúcar. Agora eu tô colocando um pouco dessa mistura em cada um dos 3 potinhos. Aí a gente vai tampar esses 3 potinhos e colocar eles na geladeira para que eles possam solidificar e serem úteis como um meio de cultivo. Bom, agora eu já esperei bastante tempo. Os nossos potinhos da geladeira já estão solidificados. Agora, o próximo passo vai ser com 3 cotonetes, 2 cotonetes na verdade. Eu vou passar um deles nesse meu lápis de olho, é um lápis de olho branco que eu uso na minha linha d'água. E também vou passar outro cotonete nessa esponjinha que eu uso para passar base e corretivo. Bom, primeira parte, estou aqui com um cotonete, acabei de tirar ele do pote e estou abrindo aqui o meu lápis de olho que a gente vai fazer o experimento. Estou contaminando ele o suficiente para ser fácil de passar essa contaminação, para o nosso meio. Primeiro tá pronto. Agora o nosso segundo cotonete aqui, eu vou passar ele na minha esponjinha. Essa esponjinha já foi usada várias vezes, faz um tempinho que eu não lavo, então acho que vai ser bem interessante o resultado. Segundo potinho.
tá bem contaminada também. O terceiro potinho vai ser nosso grupo controle, então nele a gente não vai fazer nenhuma contaminação. Então agora eu vou observar por 5 dias, vou tirar foto para registro e falar um pouco sobre as minhas observações. Eu fiz 3 etiquetas com a data de início e com a contaminação de cada um e grupo controle. Aqui nesse vídeo agora a gente já pode analisar como que eles estão. A gente vê que eles estão neutros, não tem nenhuma mudança momentânea assim que acabou de acontecer, que a gente acabou de começar. Aqui no lápis de olho a gente vê uns cisquinhos brancos lá no fundo, mas é só por causa da coloração do lápis de olho. E o grupo controle também permanece intacto. Na contaminação por esponja de base, foram encontradas colônias de bactérias e bolores. Bolores são fungos que não se tornam cogumelos. Podemos ver semelhanças visuais entre os bolores encontrados e o gênero Aspergillus, mais especificamente a espécie Aspergillus fumigatus. Essas semelhanças são a coloração verde no centro do bolor e a coloração branca ao redor. A coloração branca ocupa uma área pequena. Esse bolor cresce para os lados e minimamente para cima. O fungo é presente no ar e habita mucosas respiratórias de animais. Apresenta morfologia plana, esbranquiçada e esverdeada, textura aveludada e forma filamentosa.
O bolor produzido por Aspergillus fumigatus pode transmitir doenças como aspergilose, infecções disseminadas, alergias e apresentar níveis de toxicidade. Para evitar a contaminação, se deve evitar expor os materiais utilizados na realização da maquiagem a ambientes abertos, principalmente com decomposição de matéria orgânica, como florestas e parques. Se deve manter sempre as superfícies limpas, sem pó e secas. Se deve lavar o que for possível com água e sabão e manter boa higiene. O que não for possível ser lavado, se deve higienizar com álcool 70. É necessário trocar produtos da área dos olhos que não são possíveis ser higienizados de 3 em 3 meses. Sobre as bactérias encontradas no meio de contaminação por esponja de base, podemos observar semelhanças visuais com a bactéria de gênero Escherichia, da espécie Escherichia coli. As semelhanças visuais observadas incluem largas áreas translúcidas com aparência cremosa. Essa bactéria é encontrada no intestino de animais de sangue quente e está relacionada com cuneiformes fecais. Elas provavelmente apareceram no nosso meio devido à esponja de base não ter sido higienizada recentemente. Ela apresenta uma morfologia circular plana com margem inteira. Ela é translúcida e cremosa. Essa bactéria transmite doenças como diarreia, cistite, meningite, peritonite e sepse. Para evitar a contaminação pela bactéria E. coli, se deve manter uma limpeza e higienização constante, especialmente de produtos aplicadores de maquiagem. Também não se deve utilizar produtos vencidos. Na contaminação por lápis de olho, também observamos o fungo Aspergillus fumigatus. Além desse fungo, observamos o crescimento de bolor de um fungo semelhante ao gênero Aspergillus, espécie Aspergillus flavus. Esse bolor só foi encontrado na amostra de lápis de olho. As semelhanças observadas com este fungo foram uma coloração verde claro mais densa no centro, que ocupa grande parte do bolor. Também foi possível observar coloração branca ao redor. Essa parte parecia menos densa, com aparentes filamentos saindo para fora. Essa espécie se desenvolve em substratos como alimentos. Elas são um bolor plano, amarelo, esverdeado, de forma filamentosa. Ela pode transmitir doenças como aspergilose pulmonar alérgica, infecções cutâneas, nasais, oculares ou cerebrais em casos raros. Para evitar sua contaminação, não se deve alimentar de produtos vencidos. Se deve guardar alimentos em locais secos e ventilados e não comprar cereais de origem duvidosa. Não foi observada nenhuma colônia de bactérias nesse meio. No meio do grupo controle, podemos observar a formação de pequenos bolores nos cantos. Esses bolores aparentam ser da espécie Aspergillus fumigatus. Isso demonstra que o nosso experimento não foi 100% esterilizado e cuidado da maneira ideal. Porém, ainda assim, vimos mais formações de colônias nos meios contaminados.